Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou Ismael Oliveira, sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje nós iremos fazer um react. Esse é um canal chamado Ed Lenice, espero que esteja correto a pronúncia, mas de qualquer forma eu vou deixar o vídeo dele linkado nos comentários fixados. Aparentemente ele era ateu e agora ele se converteu ao catolicismo. Nós iremos reagir a esse vídeo e vamos ver que tipo de argumentação ele usa para justificar o catolicismo como uma religião que deva ser seguida, o Deus do catolicismo como o Deus que merece ser seguido. Vamos dar o play aqui e vamos ver o que nos espera nesse vídeo. Porque eu sou católico. Cara, nesse vídeo aqui eu resolvi contar um pouco da minha história com a fé católica. E esse vai ser só a primeira parte, porque eu prometo fazer um outro vídeo com alguns temas mais complexos, com alguns livros que eu estou lendo. Então, esse vídeo aqui vai ser só a primeira parte, que eu vou contar bem assim a minha maneira mesmo porque eu escolhi seguir a fé católica. E no próximo vídeo eu vou explicar assim algumas provas, alguns temas assim, alguns fatos assim mais embasados para justificar a minha fé católica, entendeu? Então posso citar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mas esse vídeo aqui vai ser mais sobre a minha experiência mesmo, o que eu vivi para mim começar a ser católico. Bom, eu cresci em uma família predominantemente protestante. Eu lembro muito bem assim dos meus pais me levando na Igreja Universal e para mim ser cristão era aquilo, era a única igreja assim que eu conhecia. Eu tinha parentes que iam para igrejas pentecostais, então tinha aquele lance assim de falar em línguas e ficar rodopiando assim e tal. Meus amigos, vamos parar logo um pouquinho aqui para a gente fazer um breve comentário. Essa é mais comum do que parece, né? Você nascer em família cristã no Brasil. Tanto é que as pesquisas apontam até em 90% de cristãos no nosso país. Então, assim que você nasce, eles já apresentam já essa ideia religiosa. Você não teve oportunidade de conhecer outras religiões. Tanto é que você não vê hinduístas saindo de famílias cristãs. A maior probabilidade é que de uma família cristã saia mais um crente em Cristo, mais uma pessoa que acredita no Deus cristão. Isso deve ter acontecido com a grande maioria das pessoas. Eu também já passei por isso, também vim de uma família cristã e eu sei mais ou menos como funciona. Então é bom a gente deixar esse ponto específico aqui, né? No nosso país isso é bem normal, é bem comum. Logo justifica porque o cristianismo é uma das religiões com maior quantidade de adeptos aqui no nosso país. Eu lembro disso aí também. E também lembro da Universal porque era algo mais, digamos, como diz um judeu que eu conheço, era mais a religião dos banqueiros suíços. Então tinha muito essa coisa assim de dinheiro, de prosperidade, sabe? Teologia da prosperidade, tinha muito disso. E pra mim, ser cristão era isso. Minha avó era católica, é católica, tá viva ainda, graças a Deus. Mas ela era muito distante pra mim. Eu nunca tinha frequentado a igreja católica, nem quando eu ia visitar minha avó eu ia na igreja que ela ia na missa. Entendeu? Então eu não sabia absolutamente nada do catolicismo. Eu só tinha aquela visão. Mais uma parada aqui para mais um comentário breve. O cristianismo ela é uma religião que ela tem uma coisa curiosa, um caso curioso do cristianismo é que existem muitas vertentes. É o mesmo livro que eles se baseiam, né, a Bíblia, que chamam sagrada, mas você consegue encontrar muitas vertentes nessa mesma religião, desde o catolicismo, que é a base, e até hoje os novos tipos de protestantes, né, os neos protestantes, porque a cada dia que passa aparece uma nova denominação com coisas a ser defendidas diferentes. A religião do cristianismo ela tem muitas vertentes diferentes. É muita coisa, é uma variação muito grande. Se esse livro ele foi inspirado por um ser onisciente, é um ser que saberia que esse tipo de coisa aconteceria, ele deveria ter prezado um pouco mais na criação desse livro, na confecção desse livro. Ele não poderia dar tantas brechas para tantas interpretações diferentes. Tanto é que você vê a mesma religião
com tantas coisas diferentes. Uma acredita que todos já têm os escolhidos que vão ser salvos, outros acreditam que não. Então você vê que tem uma variedade muito grande de coisas que são até contraditórias entre eles. Tanto é que você vê tantas vertentes. O protestante tem que eles adoravam imagens e era isso, entendeu? E tinha o padre lá e as igrejas eram bonitas, né? Não era uma garagem com um palco ali no meio e um cara de terno, né? Então foi passando um tempo, só que assim, mesmo indo na Universal com meus pais, nada ali me atraía, entendeu? Eu era criança, eu levava brinquedo assim, eu ficava brincando ali no banco, ou eles me colocavam numa escolinha e eu ficava desenhando, e foi assim, por muito tempo. Eu fui crescendo, e aí eu fui tendo mais pensamento crítico, digamos assim, né? Fui entendendo mais as coisas, só que ainda pra mim, cristianismo se resumia a dízimo, igreja evangélica, cara de terno falando alto no microfone, nada disso. Quer dizer, tudo isso, né? E eu não gostava daquele meio, assim, dessas coisas, né? Achava muito forçado, eu achava que todo mundo ali era meio que pilantra, sendo bem honesto, né? Porque tinha várias... Mais uma interrupção, né? Cara, se você for analisar hoje em dia os líderes religiosos que se destacam no nosso país, cara, é uma pilantragem enorme, cara. Aqui você tinha razão. Não sei se você ainda continua com esse pensamento, mas como que você vai dar credibilidade para seres que se dizem representantes divinos e o que mais faz é enganar a população? Vender uma ideia de prosperidade que só vai ser aceita, que você só vai ter acesso se você pagar. Eles estão vendendo um Jesus, um Deus, que ele só age na sua vida se pagar. Tem líderes religiosos aí que diz que para entregar profecias, que a gente sabe que isso não existe, isso não condiz com a realidade, eles cobram dinheiro. Se não cair aqui 10 mil reais, não vai ter as adivinhações, as profecias não vão ser ditas. Aí abre um questionamento, né? Você imagina que há um Deus e esse Deus permite que essas pessoas usem o seu nome para fazer esse tipo de coisa. Esse Deus está sendo conivente. Imagina que eu permito que as pessoas usem o meu nome para aplicar golpes em pessoas inocentes. Eu sei que isso está acontecendo, eu consigo impedir, mas eu não impeço. De alguma forma eu estou sendo conivente com esse tipo de coisa. Quando ele prega que se você for um dizimista fiel, a cura, os milagres vão acontecer na sua vida, isso é um tipo de estelionato. Se eu abro um lugar e eu digo que eu vou curar as pessoas mediante a dinheiro, eu vou ser preso. Eu estou cometendo um crime. Porém, se eu faço a mesma coisa e eu uso o nome de Deus para dizer que Deus está fazendo isso, Deus está por trás, não acontece nada. Crises, assim, vários escândalos envolvendo essas igrejas protestantes. E teve um lance na minha própria família de um golpe que um desses pastores da Universal aplicaram num conhecido da minha família, e ele perdeu muito dinheiro e ele meio que morreu amigo, entendeu? Ele meio que doou todo o dinheiro dele, era um senhor de idade, ele doou todo o dinheiro dele. Pronto, a gente está reagindo ao vídeo, eu não sabia que ele ia tocar nesse assunto, mas isso é bem comum. Eu posso falar relatos de uma pessoa que é próxima à minha família e que estava sofrendo lavagem cerebral em uma dessas universais aí da vida. O pastor já tinha convencido que ela deveria vender o seu imóvel. Ela só tinha um imóvel onde morava, ela e a família, e o marido dela era deficiente, faleceu, né? E ela passou a vida inteira atrás dessa cura e ele nunca mais voltou a andar. E o que acontece? Ela já estava convencida a vender o imóvel, ela já tinha posto o imóvel à venda para doar todo o imóvel para a igreja, numa fogueira santa, que segundo ela, esse ato de doar o que ela mais tem de valor seria algo que Deus ia recompensar ela com mais prosperidade e com a cura do marido. Mas graças aos filhos que chegaram a tempo, que também são cristãos, mas que viram que aquilo não está correto e impediram dela fazer esse tipo de coisa. Agora eu pergunto para você, como eu já falei um pouquinho antes,
Que tipo de divindade permite que isso aconteça, cara? Imagina que se Deus existe, ele permite que um humano utilize o seu nome para aplicar golpes em pessoas que estão ali num estado mental mais baixo, que estão ali com algum problema ali, que acaba deixando eles mais com a guarda baixa para esse tipo de golpe. Pergunta a se fazer, cara. É um questionamento que todos nós temos que se fazer. Há um Deus todo-poderoso, mas ele é conivente com esse tipo de coisa? No mínimo, ele é cúmplice. Para Universal e, enfim, né? Porque se vocês quiserem, eu posso me aprofundar mais nesse tema, né, nesse acontecimento. Mas foi bem terrível assim, então meio que ali eu falei, nossa, o cristianismo é horrível, entendeu? Eu meio que generalizei, eu achava que o cristianismo era literalmente isso. Como eu falei, eu não frequentava a igreja católica, eu nunca tinha ido numa missa na minha vida. Com certeza, como católico, ele vai defender o catolicismo, né? Ele já fez uma crítica aqui ao protestantismo, muito bem feita, e eu concordo com as críticas que ele fez. Mas será que ele também vai ser autocrítico e também criticar os erros da Igreja Católica? Casos de pedofilia, como vocês já sabem, é bem comum na Igreja Católica. Existe escândalo, se você pesquisar, você vai ver. É um dos escândalos muito comum que ocorre nas igrejas católicas. E a maioria dos padres ali, eles nem são punidos. O máximo que acontece, eles são transferidos de locais, abrindo um novo leque de novas vítimas, de possíveis novas vítimas. Vamos ver se nesse vídeo aqui ele vai fazer alguma crítica nesse sentido, se ele vai fazer alguma crítica dos crimes que a Igreja Católica cometeu na Idade Média, no passado. Vamos ver, né? Beleza, foi passando o tempo, e aí eu me identificava como um agnóstico, muitas vezes até como ateu. E, mano, foi muito tempo da minha vida, foi meus 11 anos, quando eu falei, não, eu não acredito em Deus, eu não consigo. Mais uma parada, né? Acho que é interessante a gente comentar. O agnosticismo, para quem ainda não sabe, o agnosticismo é aquele que não tem como saber se Deus existe ou não, então ele suspende o seu juízo, ele nem afirma que sim e nem afirma que não. Então ele está ali aberto, ele fica mais ou menos em cima do muro. E já o ateu é aquele que, de certa forma, a gente nega a preposição. Alguém criou a preposição Deus existe e nós, como os ateus, nós negamos essa preposição. Fala assim, não há evidências de que isso é verdade, logo a gente não acredita em divindades até que prove o contrário. Eu não sei se é o caso aqui do Ed, né? Mas que é muito comum é as pessoas criarem vídeos e falarem que já foram ateus. Por exemplo, eu sou um ex-ateu que hoje eu defendo o cristianismo. É uma espécie de dar uma credibilidade maior no seu argumento. Fala, pô, esse cara... Imagina os outros religiosos vendo aquilo, né? Os cristãos já, ou qualquer outro religioso que viu um ateu, né? Que agora defende a sua religião. Isso, para ele, é como se fosse a prova definitiva que Deus existe. Fala, poxa, Deus utilizando esse rapaz para provar que ele existe. Porque ele convenceu um ateu, porque o ateu, em alguns sentidos, é visto como um ser que não acredita em divindades e até mesmo que tem uma moralidade inferior, que isso é comum, né? Tem um preconceito em torno do ateu. E eles utilizam esse ex-ateu, né? esse título, para dar uma credibilidade maior. Não sei se é o caso aqui do Ed, né? Mas vamos ver. Muitas vezes, deve ter alguma coisa que a gente chama de Deus, entendeu? Nossa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Nossa, foi muito tempo, eu até tinha esquecido. Foi muito tempo que eu fiquei com esse pensamento. Ok. Então, chegamos mais ou menos ali em 2021, né? Quase 10 anos ali sendo agnóstico, sendo ateu. E... Nossa, acho que caiu uma gota aqui. É possível você ser agnóstico e ateu. Por exemplo, você pode ser ateu a todas as religiões, a todas as ideias de deuses revelados. Ao hinduísmo, que tem 1 milhão de deuses diferentes, aos deuses maias, Quetzalcoatl, aos deuses egípcios, e por aí vai. Os deuses revelados, deuses da mitologia grega. E você pode ir colocando esses deuses aí mais revelados, deuses que têm características, esses deuses aí, todo mundo a gente pode ser ateu. É o meu caso. Nesse tipo de divindades eu sou ateu. Porém, se você falar, há uma espécie de Deus
que ele é transcendente, mas de alguma forma ele não tem livros, ele não é possível detectar, a essa ideia, o mais coerente é você se dizer agnóstico. É você não afirma que sim, nem afirma que não. Você fica ali em cima do muro. Se você afirmar que esse tipo de Deus ele não existe, eles vão utilizar essa sua afirmativa para falar que você está tendo fé na inexistência. E é algo que faz sentido, né? Fala, poxa, o ateu às vezes critica a fé do religioso, mas o ateu também tem tamanha fé quanto ele, porque ele afirma que Deus não existe. Pelo menos nesse tipo de Deus, o Deus mais genérico, um Deus mais como se fosse deísta, né? A ideia deísta do Deus. Esse Deus, o mais coerente é você se dizer agnóstico. Então é possível você ser agnóstico e ateu ao mesmo tempo. Não tem nenhum tipo de algo que seja contraditório. Contraditório seria você dizer ser ateu e acreditar em Deus. Então, esses dois aí ao mesmo tempo não dá. Você se dizer ateu e acreditar no diabo, que seria a criação de um Deus, logo também ficaria algo contraditório nessa história. Na câmera. Eu tô aqui, tá meio que garoando. E assim, em 2021, tinha uma mulher que eu gostava muito. Ela era mãe de uma amiga minha e a gente era muito próximo. E aí, a minha mãe tinha dado a ideia de eu me batizar para colocar essa mulher como minha madrinha. E eu falei, tá, eu acho legal, ela vai ficar meio que marcada comigo para sempre, eu tenho um carinho muito grande pela minha madrinha, mas já dando um spoiler, isso realmente aconteceu, né, ela é minha madrinha hoje. E eu falei, ok, acho que é uma boa ideia. Só que ela falou assim, então você vai ter que ir pra igreja católica, fazer a crisma, primeira comunhão, fazer tudo de novo pra você conseguir se batizar e colocar a sua madrinha. Aí eu falei, não sei, porque eu tinha frequentado a crisma quando eu tinha 14 anos, só que foi assim, uma semana e acabou. Eu não gostava de ir lá, não gostava daquele convívio daquelas pessoas, do círculo ali, né? Eles nunca me fizeram nenhum mal, mas como eu falei, eu era um adolescente ali, ateu, e era isso, entendeu? Era o rebelde. E ficou assim, né? Eu não fui pra crisma, só que em 2021, quando minha mãe deu essa ideia pra mim, eu falei, ok, eu vou topar, passar por esse sacrifício só pra mim ter a minha madrinha, porque os padrinhos de batismo é quase como fossem uns segundos pais, né? Tem até um lance meio jurídico, assim, envolve leis, é algo realmente sério. E eu queria que essa mulher, essa minha tia até então, fosse parte da minha família, porque ela é muito querida pra mim. Aí eu falei, ok, vou topar esse sacrifício. Só que aí tava no meio da pandemia, esse negócio aí foi só pra 2022 que começamos o processo ali. E eu comecei a frequentar a crisma. E como eu falei, nunca tinha ido numa missa antes, a não ser, tipo, missa de 7º dia de alguém, mas eu nem prestava atenção, eu não sabia de nada, nenhum dos trâmites ali, entendeu? Na igreja católica. E foi indo, e pra ser sincero, a crisma eu levei me impondo com a barriga, porque eu queria só me formar ali pra fazer o batismo da minha madrinha. E aconteceu, eu fui batizado, né? E, enfim, foi passando o tempo, fiz meio que o retiro ali, que ainda estava meio que naquele finalzinho da pandemia. Então, retiro a gente não foi para uma casa afastada, a gente ficou ali dentro da igreja mesmo. E eu fiz meio que pela metade, porque tinha um casamento para ir. Vou cortar aqui para aproveitar que ele está falando na pandemia, né? Talvez não tenha nada a ver com o vídeo, mas é um questionamento que eu gostaria de fazer, né? É o Deus que promove milagres e curas, e alguns textos sugerem que se você pedir, né, aquilo que você pedir, Deus, Jesus vai fazer para você. Se tiver alguém doente, ore, e os líderes chame os líderes da igreja, né, que eles vão fazer uma oração, e a oração da fé vai curar o doente. Mas a gente viu aí que na pandemia foi algo que bateu muito forte no cristianismo, né? Essa ideia de milagres e de curas, nada aconteceu. Você viu aí quantos religiosos não morreram aí pelo vírus? Foi bastantes. Foi líderes religiosos, foi pastores, foi cantores e gospels. Então, esse tipo de pessoas, todos eles que defendiam a existência de milagres,
ficou comprovado na prática que não aconteceu, nada daquilo aconteceu, né? Então fica aqui essa leve observação aqui quando fala de pandemia. Padres, sacerdotes, todos eles faleceram e nada de milagre, nenhum Deus apareceu para proteger os seus servos. E quando ficavam doentes aí, os líderes religiosos, como a gente viu, corriam tudo para os hospitais, né? Eles vendiam aí, né, o pessoal mais do protestantismo, sementes de feijão que curava e todos os outros tipos de coisas que curavam a suposto vírus, mas quando ficaram doentes correram para medicina, né? Acabaram que não esperaram o milagre. Pra você ver como eu levava meio que nada a ver ali, né? E ok, passando tempo, me formei na crisma, fiz a primeira comunhão, pá, ok. Chegamos em 2023, agora. E a minha vida tava um caos. Minha vida tava virada do avesso. Eu tinha terminado um relacionamento com uma pessoa que eu até então gostava muito. Minha banda tinha acabado e eu tinha acabado de sofrer um golpe de um produtor musical. E tava sozinho. Cara, minha vida virou do avesso. Fiquei traumatizado com certas coisas. Eu tinha desenvolvido até um trauma assim de sair de casa. Então, por exemplo, se anoitecesse, eu começava a sentir meu coração bater mais rápido, eu suava frio e eu tinha que ir para casa. Eu me isolei dos meus amigos, nem saía mais com eles nem nada. E foi tenso. Então eu lembrei do pessoal da Crisma, que meio que eu demonstrando que eu não tava nem aí, sendo bem honesto, só queria que a minha madrinha se tornasse a minha madrinha. Eles tinham uma empatia comigo fenomenal, assim. E eu fui lá ver que tinha uma certa saudade de algumas coisas ali que aconteceram na Crisma, foi muito legal certos momentos. E eu comecei a frequentar a missa. E nesse tempo que eu fiquei em casa, ali meio que isolado, eu comecei a estudar bastante sobre temas mais intelectuais. Então eu comecei a estudar um pouco mais de filosofia, comecei a estudar mais a minha área, que é music business. Comecei a buscar mais uma vida assim de estudos, queria me aperfeiçoar, porque eu sentia que eu era muito raso de todas as coisas, né? Eu não era uma pessoa profunda, não sabia conversar direito, gaguejava muitas vezes e, enfim, eu busquei isso. E eu via que muitas das coisas assim da filosofia, de assuntos mais intelectuais, literatura, levavam muito para a história da Igreja Católica. Eu falei, isso aqui é interessante, porque eu gosto de história também. Então eu comecei a estudar mais um pouco. Peguei alguns professores assim, que sabiam muito sobre o tema. Peguei alguns, em particular um judeu, que, como eu citei no começo, né, do vídeo, teve um judeu que falava muito desses temas assim, mais de filosofia, de história. E eu falava, cara, esse mano ele é muito inteligente, né? Por mais que fosse até engraçado em certos momentos, falasse algumas coisas assim meio nonsense, mas eu admirava a inteligência dele, como ele era muito profundo sobre vários assuntos, assim, tipo, ele sabia falar sobre tudo, qualquer pergunta assim, relacionado com economia, com filosofia, com sociologia, essas coisas ele sabia. A filosofia é algo que enriquece a vida do ser humano, né? Então eu recomendo, a filosofia é algo muito bom para você expandir seus horizontes e se tornar um pouco mais questionador. A filosofia é algo bem interessante, então se você puder estudar, recomendo, né? A filosofia vai te deixar um pouco mais crítico, vai te fazer pensar mais, né? Então a filosofia para mim é algo também que mudou também minha vida, então isso aí eu concordo aqui com o Ed, então eu recomendo, se aprofunde em filosofia, que você vai ver que as coisas que você hoje, né, como você é hoje, você ainda consegue melhorar ainda o seu próprio ser, né? O bom da filosofia é isso, é você questionar e de você se aprofundar em conhecimentos que às vezes estava travado ali na sua vida. Muito, e era tudo muito embasado, muito forte, não eram os argumentos rasos, não era um palpite. Eu acho que assim, não, ele citava fontes, assim, fontes primárias, aquilo eu admirava muito.
comecei a estudar mais um pouco sobre esses assuntos e cheguei na igreja. Comecei a estudar e vi que, assim, muitas das pessoas que eu admirava, dos intelectuais que eu admirava, eles frequentavam a igreja católica e eles tinham meio que a missa ligada com a rotina. Então eu comecei a frequentar a missa. E foi do zero, ali foi o meu processo foi a minha catequese. Fui aprendendo coisas ali na hora, eu não sabia a hora de ajoelhar, não sabia a hora de fechar os olhos, não sabia a hora de nada, como funcionavam aqueles ritos. Mas eu ia mesmo assim. Eu já tinha feito a primeira comunhão, tinha feito a primeira crisma, então eu estava meio que legalizado para frequentar a missa meio que 100%, mesmo sem entender muitas coisas. Até que, me aprofundando mais, eu vi que tudo na igreja católica fazia muito sentido. Até chegar no momento que eu falei assim, não tem como você estudar a história da igreja e não se tornar católico. Essa é uma afirmativa bem forte, né? Como assim? Mas qual a história da igreja? Né? Qual delas? Tem muitas histórias. É a história da criação, de como surgiu o cristianismo em Roma, é isso? O protestantismo não fazia sentido, e por eu estar em um contexto aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, onde a maioria é protestante, era natural que eu fosse achar que o cristianismo fosse isso, fosse generalizado e o cristianismo fosse o protestantismo. O que não era só uma visão que eu tinha, muito rasa, sem estudar, né? E comecei a frequentar mais. Mas o que me pegou muito no cristianismo, no catolicismo, foi que a Bíblia não era uma historinha, como eu achava. A Bíblia não era um monte de histórias ali e meio que parábolas que eram analogias para muitas coisas. Não, a Bíblia é um manual da vida. Se esperar, né, um defensor do cristianismo vai defender a Bíblia, né? Mas a Bíblia tem muitos pontos que são bem questionáveis, né? O Deus que é defendido naquele livro, ou melhor, naquele conjunto de livros, né, que são vários, formando um livro só, tem coisas ali que altamente questionáveis para ser feito por um Deus que ele se diz bom, um Deus que tem essa característica de bondade. É um ser que é conivente com a escravidão. Tem passagens em que diz que se você agredir o seu escravo, se ele morrer na hora, tudo bem, você pode ser punido. Mas se ele morrer só daqui 2, 3 dias, aí não acontece nada. Então você não viu nada ali falando contra a escravidão. Deus ele era a favor da escravidão na Bíblia. Jesus nunca falou nada contra. Então isso é só uma das coisas, né? Se você casasse com uma mulher e ela não fosse virgem, você poderia levar ela de volta à casa do pai e ela seria morta apedrejadas. Então tem muitas coisas terríveis na Bíblia, mas para um defensor católico, a Bíblia é perfeita, é um livro inerrante palavra de Deus. Mas será mesmo? Será que não tem problemas? E será que se você tivesse se aprofundado em outros deuses, em outras filosofias, sei lá, do hinduísmo, vá ler o Bhagavad Gita, você vai ver que se você ler o livro Bhagavad Gita, que está contido no Mahabharata, que é um conjunto de livros muito maior do que a Bíblia, que foi escrito muito mais antigo do que a Bíblia, que tem ensinamentos filosóficos tão bonitos, até mais bonitos do que alguns ensinamentos filosóficos da Bíblia. Será que você também teria essa mesma opinião? Será que o fato de você nascer no Brasil e ter esse viés, né? Porque todos nós temos um viés, e aqui no Brasil o viés do cristianismo é muito grande, de você ter ido para frequentar a Igreja Católica, isso não facilitou você escolher o catolicismo? Então é um questionamento para se fazer, né? E não só isso, não é uma visão só protestante que eles acham que se lança só as escrituras, mas tem a tradição oral também, que é muito importante, que é fascinante você ouvir as histórias. Tradição oral, né? Imagina você contando a mesma história para milhares de pessoas durante milhares de anos. Pô, uma história que era 2 linhas virou 2 livros. Então, tradição oral ele tem esse problema, né? Até onde vai as coisas genuínas? Será que não foi modificada durante o tempo? Tradição oral é algo que você também não pode ter tanta credibilidade quanto se o livro escrito você já não tem credibilidade suficiente, porque a gente não tem
Fala em originais, não existe originais. O livro são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias que os autores foram fazendo. E quando você faz uma cópia, né, com certeza os copiadores ali poderiam mudar uma coisa, mudar um sentido de uma frase, poderia acrescentar. Como você vai confiar no livro assim? Então é algo que deixa uma desconfiança, um pé atrás. Então vamos ver, né? Até agora ele falou muito da história dele, eu acho que é bem compreensível para a gente poder ter um background de como ele saiu do ateísmo para o catolicismo, mas ainda está bem superficial, né? Ele está criticando mais a vertente do protestantismo do que outra coisa, né? Nesse vídeo ele critica mais o protestantismo e passa pano para o catolicismo. Mas ambos é a mesma coisa, cara, é a mesma raiz, saíram tudo da mesma ideia. E até agora divindades ainda não foram provadas, né? Até agora estamos na vanguarda, estamos aguardando provarem as suas divindades arrogadas. Isso, das pessoas que andaram com os discípulos de Jesus, as pessoas que andaram com Jesus, o catecismo também. Então, quando você se aprofunda nesses temas, você vê que ser católico é um estilo de vida. Ser católico é você viver de uma outra forma, com outros olhos. E eu me apaixonei, simplesmente, assim, mudou a minha vida. E ser católico também é você viver uma vida de estudos, uma vida de estudos diários, de empatia com o próximo, de você ter mais humildade. O lance de se confessar demonstra muito. Por exemplo, você para ter essas qualidades, obrigatoriamente você não precisa ter uma crença religiosa, ou precisa? Para você ser empático, ter empatia com as pessoas, você só é empático com o próximo se você for católico? Acho que não, né? Não é uma obrigatoriedade. Eu posso ser isso sem ter crenças. Eu tento manter um modo ético de viver sendo ateu. E está funcionando. A crença em Deus não está me fazendo falta. Pelo contrário, está me fazendo bem. Porque eu saí, né, dessa ideia de que tem um Deus todo-poderoso que está me observando. Tudo que eu fizer eu vou ser punido. Eu não preciso dessa ideia para agir da maneira correta. Claro que eu erro, porque eu sou um ser humano, a gente erra e isso é normal, mas na maioria das vezes eu me mantenho ético. Eu tento evitar esses erros que às vezes acontecem, mas eu estou me policiando por mim mesmo. Eu não preciso de uma ideia de um paraíso eterno, uma barganha, né? Uma barganha divina, e nem muito menos da ameaça, né? Ameaça de punição eterna num suposto inferno. Então, você pode ser ético sem precisar de crenças religiosas. Muito isso. Minha mãe até hoje, muitas vezes ela fala que ela não confia no padre, que não se sente à vontade. Mas eu falo pra ela que se confessar é você fazer um exame de autoconsciência e você meio que limpar tudo que você tá, assim, essa caca, essa roupa suja, assim, que a gente fica remoendo. E muitas das coisas que a gente fica também empurrando na vida, problemas e ofensas, assim, discórdia, entende? É como a gente estivesse tomando um banho quando a gente se confessa. E não é o padre que está ali, é Jesus. Então, peraí, deixa eu entender. Então, quando você se confessa, você vai na igreja católica, um lugar físico, o padre está dentro ali daquele compartimento, eu nem sei o nome, ele está dentro de um compartimento ali que, teoricamente, você não consegue vê-lo, pelo menos eu acho que é assim. Então, aí você se confessando para um ser humano, que é igual a você, que está lá, físico, ali é Jesus, é isso? Então, quando você vai falar com o padre dentro de uma casinha, dentro de uma igreja, para confessar os seus pecados, é Jesus ali? Claro que isso aqui deve ser uma figura de linguagem, mas não é Jesus. Por mais que você tente falar que é espiritualmente Jesus está ali, não está. Jesus não está ali. Sabe por quê? Porque ele não está em lugar nenhum. Imagina se Jesus está naquela igreja e ele é conivente com os casos de pedo que acontecem na igreja, nas casas paroquiais. Então esse Jesus ele não é um sujeito bom. Ele não é um cara legal, ele não é um cara bom. Ele não é um ser que devemos seguir. Imagina que ele está ali para te ouvir confessar que você
pecou. Ah, eu pequei, sei lá, eu desejei o mal ao próximo, isso é um pecado, eu quero confessar para você, padre. Aí Jesus está ali do lado. E ele está ali te observando. É o mesmo Jesus que está do lado que esse mesmo padre, não todos, mas alguns casos, está aí, vocês podem pesquisar, quando eles abusam de menores, de coroinhas, de fiéis, é o mesmo Jesus que está com esse mesmo padre. Cara, é complicado, né? É complicado, meus amigos. Então, a ideia de que Jesus está ali parte de uma mente de um religioso. Ele realmente acredita que Deus existe, que Jesus existe. Só que a gente tem que fazer um questionamento maior, né? Eu, como ateu, eu cheguei à conclusão de que debates de existência, né, de Jesus é algo meio que inútil. O cristão vai defender que Deus existe, o ateu não acredita, ficamos naquela discussão ad eterno, e o cristão não traz evidências, e a gente vai ficar naquilo. A gente pode passar, né, um passo além. Existe Deus, tudo bem. Qual é o Deus? É o Deus A. Podemos questionar esse Deus? Podemos. É o Deus cristão, ele existe. A Bíblia é o manual de bons costumes do cristão. Vamos analisar a Bíblia? Realmente, esse Deus que é descrito na Bíblia, ele merece ser seguido? Ele merece ser amado? Ele merece ser adorado? Então é um questionamento maior, né? Então é algo que eu gosto de fazer aqui no canal. Então se provasse que o Deus cristão, o Deus do catolicismo é real, cara, eu ia deixar de ser ateu, né? Claro que, por definição, é impossível você ter Deus e você ainda não acreditar. Tá ali, tá provado. Então o ateísmo caía ali. Mas eu ia questionar, né? Será que esse Deus merece ser realmente adorado? Eu não adoraria. Já deixo claro, não adoraria esse Deus. Esse Deus, ele não merece ser amado, não merece ser respeitado. Ele não merece nada do ser humano. Porque se for verdade, é um Deus que é carente, que criou o ser humano todo ferrado, porque ele quer ser amado, ele quer ser adorado, é um Deus carente, um Deus que precisa de atenção. É uma criancinha que precisa de atenção, fazendo birra para o pai fazer o que ele quer. Então, se Deus existe, ele é essa criancinha birrenta que criou o ser humano falho, né? Falho, fraco, que nós devemos todo o tempo estar se humilhando. Não me mate, me proteja, tenha misericórdia de mim. Que porra de existência é essa, cara? Imagina você existir para ficar todo o tempo bajulando uma porcaria de um Deus e toda hora bajulando, não me mate, não. Cara, mata, porra, mata logo. É melhor a inexistência do que viver nesse tipo de coisa. Tem coisas que é pior do que a não existência. Vai te jogar no inferno. Joga, tá bom. Eu não tenho, pode jogar. É até melhor do que viver bajulando um Deus. Um Deus que se diz amor, mas que no final das contas é um Deus terrível. Um Deus que na Bíblia já fez coisas terríveis. Que nem o Satanás, que é o arquirrival, né, o vilão da historinha bíblica, fez. Quantas pessoas o Satanás matou na Bíblia? Porra, você vai olhar, analisar, 10 pessoas. E ainda assim, porque Deus permitiu, né, que seriam os filhos de Jó. Agora analisa as mortes divinas. Estou fazendo uma série aqui no canal, baseado no livro do Steve Wells, que retrata todas essas mortes. E eu vou publicar esses vídeos ad eterno, até eu acabar todas elas. Que dá um spoiler para vocês aqui, passa de 5 milhões, passa de 20 milhões, passa de 20 milhões de mortes. Então, é algo que é a se questionar, né? Merece ser seguido? Merece ser adorado? Na minha opinião, não. E não é só... Cara, falei desse tema aqui, tem a mesma coisa da Eucaristia, que muita gente acha que quando a gente fala que é o pão e o sangue de Cristo, que é uma fantasia ou que é um simbolismo ali. E não é, gente. Estuda que vocês vão ver. Como eu falei, eu vou fazer um segundo vídeo. Peraí. Então, o pão e o vinho não é sentido figurado, é literal, é o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. É isso. Cara, eu me recuso a acreditar que ele falou isso. Não vou nem comentar mais. Agora, imagina que isso é correto, né? O pão é o corpo, o vinho é o sangue e a maionese. Cara, vamos prosseguir. Tocando nesses pontos com embasamento, com fontes, com livros e tudo. Eu prometo que vou fazer esse vídeo. Porque eu ainda estou estudando. Essa história que eu estou contando aqui da minha vida começou há 2 anos atrás, é muito recente para mim. Porque são estudos diários, são várias coisas que você precisa estar estudando e se aperfeiçoando a cada dia.
E esses estudos da igreja, de história e tudo isso, essa busca por uma vida mais, como posso dizer, uma vida mais intelectual, ela demanda muito tempo e ela passou para outros campos da minha vida. Então eu comecei, quando eu comecei a frequentar mais a igreja católica e estudar sobre ela, eu comecei a passar isso para outros campos da minha vida. Então, frequentar uma academia, fazer exercício físico, perdoar as outras pessoas, ter mais empatia com o próximo, praticar a caridade, entende? Vamos aqui, né? Esse rapaz, ele parece ser uma pessoa muito gente boa, né? O jeito de falar, não sei se é. Aparentemente, eu teria uma amizade legal com esse cara. Cara, gente boa, né? Aparentemente. Mas assim, para você fazer esse tipo de coisa, como eu já falei, né? Não há necessidade de uma crença em divindades para você tentar ser melhor, de ser uma pessoa melhor. Até o momento ele não falou como que ele deixou o ateísmo e por que ele deixou. Ele falou que estudou. Tudo bem, estudou, mas na prática teve alguma coisa que aconteceu que provasse realmente que Deus existe? Ainda não, né? Talvez aqui no final do vídeo, ele deixou melhor pro final, talvez ele fale, né? Mas até o momento não, né? É mais uma experiência anedótica, uma experiência de vida. Será que se ele, ao invés de ter ido procurar o cristianismo, ele fosse para outra religião, sei lá, o budismo, que até nem tem divindades, mas outra religião que tem algum dogma, de repente se ele fosse lá para os Hare Krishnas, ele seria bem acolhido lá também. O pessoal do Hare Krishna são gente boa também. Eles têm toda uma filosofia de empatia. Muitos nem comem carne, são veganos, nesse sentido, né? E aí? Será que se fosse para outra religião, ele também não teria mudado a sua opinião? E se sim, né, que tem milhares de adeptos nas religiões todas, como saber qual é o correto? Como você ter certeza que o Deus que existe é o Deus da sua religião? Como você sabe que o Deus verdadeiro é o Deus do cristianismo? E se você estiver errado? E se a sua fé você estiver errada? E se não for isso? E aí? É algo que devemos nos questionar, né? Trabalhar mais, planejar a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho, botar tudo numa agenda e trabalhar firme, focar mais em si mesmo, não buscar as coisas do mundo, porque quem coloca 100% das coisas, da sua força, da sua energia nas coisas aqui da terra, tá fadado ao fracasso. Então, colocar Deus acima de todas as coisas mudou a minha vida e tirou uma ansiedade, uma ânsia por resultado. Outra coisa que é bom a gente falar, né? Vai ficar no final do vídeo, não sei se muitas pessoas vão chegar até aqui, mas se chegou, comenta aí, ó. Tô aqui ainda, hein? Comenta aí embaixo aí. Se chegou até aqui, comenta. Tô aqui ainda. Cara, a religião, ela não é de todo mal. Não é de todo ruim. A religião teve pontos positivos, você tem que ser honesto para admitir isso. Criações de universidades e outras coisas além. Mas a religião tem uma coisa que eu acho que ainda é válida. Por exemplo, tem pessoas que precisam ter a fé, precisa ter uma crença religiosa. Se você, por exemplo, esse tipo de pessoas que têm fé, que têm crenças, eu jamais vou criticar e nem vou querer que você abandone. A minha maior crítica aqui do canal é de religiões organizadas, é de você frequentar templos, é de você dar seu dinheiro, é de você seguir certos líderes religiosos, que já teve casos de líderes que fizeram pessoas terem atitudes terríveis. E aí só pesquisar Jim Jones e outras seitas nesse sentido. Então a minha maior crítica não é você que tem uma crença pessoal, eu acredito em Deus, você está errado. Não, cara, não é isso. Essa crença também é interessante. Tem coisas positivas. Por exemplo, se for uma crença que vai te fazer ser uma pessoa melhor, fique na sua crença, cara, não saia daí. Tem pessoas que precisam ter a ideia de um ser observando para ela não matar a outra. Eu já vi cristãos falando isso. Pô, se eu não fosse cristão, eu ia fazer tal coisa com essa outra pessoa. Se eu não fosse cristão, eu não responderia. Bom, para essas pessoas a religião tem que continuar e é bom que eles fiquem lá, porque são pessoas que precisam de um freio moral que está supostamente em uma divindade. Para esse tipo de coisa a religião é interessante. Se você precisou da religião para ser uma pessoa melhor, que é o caso do Ed, beleza, se está te fazendo bem, continue, não saia de lá. Agora, eu continuo fazendo críticas. Eu faço críticas a religiões organizadas, como a protestantismo, que também é uma das piores, né? O catolicismo também é tão ruim quanto. Mas a protestantismo, ele tenta te levar o dinheiro, né?
você vê ali que eles tentam, a cada dia que passa, a ensinar, né? Os pastores ensinam a outros como arrecadar mais dinheiro e como tirar mais dinheiro de fiéis. Então isso é algo que merece ser criticado, sim. Por metas atingidas, porque as coisas simplesmente vão vir, porque você sabe que você está trabalhando para isso. E a sua única fé tem que ser para Deus. Trabalha aqui na Terra, a gente vai trabalhar, vai conseguir fazer as coisas, mas é manual, né? A sua esperança, a sua ansiedade, todas essas coisas coloquem em Deus, coloquem em Jesus. Essa mentalidade mudou a minha vida. Então, cara, é isso. Eu sinto que eu poderia ter falado mais, ter me aprofundado mais. Como eu disse, ainda estou estudando, sou iniciante nisso, mas essa foi a minha experiência. Acho que eu poderia até fazer uma série sobre isso, um vídeo assim, todos os anos, contando como tem sido essa minha busca, porque eu sei que eu vou carregar isso pro resto da minha vida. É uma coisa que eu não sei mais, assim, eu não sei mais viver sem, entende? Se eu não vou um dia na missa, eu sinto que tá faltando alguma coisa, entende? Quando eu vou dormir e não rezo, tá faltando alguma coisa. Então, eu recomendo muito que vocês busquem isso, entende? Vocês busquem essa vida ligada a Deus e aos estudos, a se aperfeiçoar, focar mais em si. E é isso, pessoal. Já tô meio que com sono aqui, tá meio de noite. Então é isso. Meus amigos, aqui a gente encerra o vídeo aqui do Ed. É um cara legal, um cara que parece ser bem do bem, então para ele a religião é algo que faz bem, né? Segundo ele, fez ele uma pessoa melhor. Mas eu esperava que ele trouxesse aqui mais alguma coisa, né? Alguma coisa mais substancial para justificar o ateísmo e a escolha, né? Que está dizendo escolha. Então, se você escolheu, logo não foi algo que te levou, né? É muito diferente de você ser levado a algo sem precisar escolher. Pô, existe isso, eu não precisei escolher, é a verdade é aquela, não foi uma escolha minha, é uma constatação. Então aqui ele não fez uma constatação da realidade antes, não. Eu escolhi acreditar no catolicismo. Por quê? Não sei, porque você estava fragilmente, você estava com um psicologicamente frágil, você estava passando por um momento de estabilidade na sua vida pessoal e mental, e te levou à religião. Mas até o momento, né, só mesmo qualquer religião que você tivesse ido e ela fosse te abraçasse, você também talvez estaria defendendo ela. Se tivesse ido para o Hare Krishna, você estaria hoje defendendo que Krishna é o avatar de Vishnu, e que ele teve com Arjuna, e ele teve os ensinamentos filosóficos de Dharma, Karma e tudo mais. Hoje você está defendendo o catolicismo, né? Eu esperava que ele tivesse trazido algo mais, né? Então, a princípio, é um vídeo interessante para a gente analisar as justificativas que as pessoas dão para crer, né? É uma justificativa que não é tão forte quanto eu aguardava. Mas se vocês ficaram até aqui, pessoal, obrigado, né? O vídeo já está grande. E deixa um comentário aí embaixo aí. E eu vou ver se ele vai postar mais vídeos falando mais a respeito, né? Do que mais levou ele a sair do ateísmo, né? Porque ele falou que é ateu aqui, mas em nenhum momento ele provou algo que acabasse com o ateísmo. Ele falou assim, não, eu deixei de ser ateu porque isso aqui é auto-evidente que Deus existe. Não veio, né? Mas de qualquer forma, como eu já falei, o vídeo dele vai ficar linkado aí nos comentários. Valeu, galera. Até mais.